Irmãos queridos, eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, capítulo 4. João, capítulo 4, versos 31 a 38. João 4, 31 a 38. Esse texto diz: neste ínterim, os discípulos lhe rogavam dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei a ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Eu quero hoje, irmãos, nesta noite tão festiva, conversar um pouco com vocês sobre a mais nobre das tarefas que Deus nos concedeu como salvos em Cristo, que é anunciar a salvação. A obra da evangelização. Um importante congresso que aconteceu há alguns anos em Lausanne, na Suíça, resumiu de maneira muito clara, cristalina, a missão da igreja. E eles cunharam esta missão desta forma: o propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, a toda criatura, em todo o mundo. O projeto de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, a toda criatura, em todo o mundo. Em outras palavras, a visão de Deus é o mundo. O método de Deus é a igreja. E o tempo de Deus é agora. O texto que nós acabamos de ler retrata uma jornada de Jesus da Judéia para a Galileia, passando por Samaria. E era necessário que ele passasse por lá, porque dentro da agenda do céu, Jesus teria que ter um encontro com a mulher samaritana. Uma mulher que já passara por muitas experiências fracassadas na vida matrimonial, que estava no 5º relacionamento, e Jesus disse que esse 5º não era marido dela. A sociedade desprezava essa mulher, mas Jesus faz uma viagem por causa dessa mulher. E então diz a Bíblia que Jesus conquista o coração desta mulher, abrindo-lhe os olhos da alma para que ela entendesse que ele era o Messias. E essa mulher então vai testemunhar para a sua cidade que havia encontrado um homem que falara tudo a seu respeito e que ele de fato era o Messias. E por causa da evangelização desta mulher, toda uma cidade é alcançada. Os discípulos de Jesus, a essas alturas, não estão com ele. Tinham ido à cidade de Sicar comprar comida, aproximava-se o meio-dia. Quando eles retornam com o alimento, dizem para Jesus: mestre, come. E ele diz: não, eu tenho outra comida. Porque para mim fazer a vontade do meu Pai é mais urgente do que me alimentar agora. E quando Jesus disse isto,
A mulher já tinha ido à cidade, comunicado à sua cidade acerca de Jesus, e eles estavam vindo ao encontro de Jesus, ali no poço de Jacó. E então Jesus diz para os seus discípulos: erguei os vossos olhos e vede, os campos estão brancos para a ceifa. E desta forma, Jesus está nos ensinando 4 princípios que eu quero partilhar com vocês nesta noite. Primeiro, visão. Segundo, paixão. Terceiro, compromisso. Quarto, investimento. É sobre esses 4 assuntos que eu quero tratar com vocês nesta noite. Em primeiro lugar, nós precisamos ter visão. Erguei os vossos olhos e vede. Os campos estão brancos para a ceifa. Jesus não está falando de um campo de trigo para ser ceifado, nem de soja. Ele está falando de vidas, de pessoas. Nós precisamos ter visão. De quê? Primeiro, de que o mundo está perdido, irmãos. O mundo está perdido. Do analfabeto ao cientista, do ateu ao religioso, do índio ao cidadão das grandes metrópoles. O pecado é uma realidade concreta que separou o homem de Deus, do seu próximo, dele mesmo e da própria natureza. O mundo está perdido. Por exemplo, eu vou lhes dar algumas dicas. A Índia, o 2º país mais populoso do mundo, tem nada menos do que 360 milhões de deuses. Quando só há um Deus vivo e verdadeiro. O Japão, que é a 3ª maior potência econômica do mundo, alguns consideram como 4ª, mas ainda queima incenso para Buda. Na África, o animismo, a feitiçaria, o islamismo escravizam milhões de pessoas. Das 40 nações mais pobres do planeta, 32 estão na África. Das 1.800 línguas faladas na África, a Bíblia não está traduzida nem ainda para 200 línguas. Mais de 40 milhões de africanos, falando mais de 1.200 línguas e dialetos, não tem nada ainda da palavra de Deus no seu idioma. Multidões mergulhadas nas trevas. Na Ásia, das mais de 1.800 línguas faladas, pouco mais de 100 delas têm a Bíblia traduzida para o seu idioma. A Europa, berço da cultura, é considerada hoje um continente pós-cristão, onde o ateísmo tem solapado. Quando você vai para a América Latina, o que predomina? Idolatria, feitiçaria, misticismo, sincretismo, ateísmo. Quando você olha o Oriente, o islamismo escraviza as multidões. E hoje, meus irmãos, existem cerca de 11.227 etnias no mundo. Destas, 6.614 têm menos de 2% de cristãos. É necessário você olhar e ter visão de que o mundo está perdido, precisando do evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, ter visão de que as falsas religiões estão prosperando, estão crescendo. Se não, vejamos. Existem 2 bilhões e 400 milhões de pessoas, ainda hoje, que não ouviram o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, e não obstante vivermos numa época de tanto avanço em todas as áreas, ainda não está traduzida sequer para um terço dos idiomas mais conhecidos. Quando o presidente americano John Kennedy foi assassinado no dia 22 de novembro de 1963, ao meio-dia e 30 minutos, na cidade de Dallas, no Texas, em menos de meia hora, metade do mundo estava tendo informação da morte
do assassinato de John Kennedy. Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu há 2000 anos na cruz do Calvário e quase a metade do mundo ainda não sabe deste maior acontecimento da história. Enquanto isso, as falsas religiões estão crescendo. Se não, vejamos. Pegue, por exemplo, o islamismo. De 70 anos para cá, o islamismo cresceu 500%. O hinduísmo, 167%. O budismo, 145%. Considerando essa cifra no mundo, o cristianismo cresceu apenas 47%. O alvo dos muçulmanos é certamente ganhar o mundo para o islamismo. E Marius Barr, no seu livro A Encruzilhada do Ocidente, ele afirma que essa islamização do mundo está acontecendo de uma maneira avassaladora. 43 países, representando mais de 20% da população mundial, professam o islamismo, de forma plena. Desde 1981, o islamismo ultrapassou em números de adeptos o catolicismo romano. No Egito, 94% muçulmanos, é proibido evangelizar. Na Arábia Saudita, quase não há presença evangélica. Na Europa, na Suécia, na França, na Inglaterra, o islamismo já é a segunda maior religião. Na Alemanha, tem mais de 2 milhões de muçulmanos. A revista Al Islam está anunciando que dentro de algumas décadas, a Europa tornar-se-á plenamente islâmica. Nas Ilhas Britânicas, mais de 1 milhão de islâmicos, mais de 1.200 mesquitas, 5.000 escolas. Na Inglaterra, onde somente 4% dos crentes frequentam a igreja, muitos templos estão sendo vendidos e transformados em mesquitas. Nos Estados Unidos, mais de 3 milhões de pessoas professando o Islã, e eles estão investindo mais dinheiro só na América do Norte do que toda a igreja evangélica está investindo no resto do mundo nesta campanha de divulgação da sua religiosidade. O que dizer das testemunhas de Jeová? Que negam a Bíblia, negam a Trindade, negam as penalidades eternas, negam doutrinas essenciais do cristianismo. Fomos acusados de, depois da guerra, nós termos instruído as pessoas, ensinando-as a ler, mas falhamos em dar a elas a verdade, a palavra de Deus. E as testemunhas de Jeová, que tem talvez o mais avançado parque gráfico religioso do mundo, distribuiu para eles a literatura, levando-os ao afastamento do Evangelho de Jesus Cristo. Amados irmãos, enquanto a igreja tantas vezes recua e tantas vezes silencia sua voz, as falsas religiões se proliferam. Eu quero dar graças a Deus, pastor Erival, porque esta igreja tem a visão de levar o Evangelho para São Paulo, para o Brasil e para o mundo. Mas, amados, nós podemos avançar. Nós precisamos ter visão de que sem Cristo o mundo está perdido. Precisamos ter essa visão de que os campos já estão brancos para a ceifa. Se nós falharmos em ganhar a nossa geração, nessa geração, nós teremos fracassado rotundamente. Essa é a primeira lição desse texto. A segunda lição não é mais visão, é paixão. Confira comigo o verso 34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amados irmãos, a falta de evangelismo mais ousado, mais audacioso, mais presente, mais dinâmico no meio cristão, não é por falta de método, nem de conhecimento, é por falta de paixão. De paixão. Querem um exemplo? Vocês conhecem pessoas que têm muito saber, pessoas doutas no conhecimento teológico, que atravessam mares para ir a uma conferência, a um congresso, para se instruírem, e depois viajam outra distância para ir a uma outra conferência, a um outro congresso, para escutar grandes teólogos, grandes pensadores,
Pessoas que leem livros e mais livros, livros e mais livros, mas que não atravessam a rua para falar de Jesus para o seu vizinho. O que falta é paixão. É paixão. Nós precisaríamos ter a paixão de Raquel, que disse para o seu marido assim: dá-me filhos, senão eu morrerei. Talvez nós pudéssemos chorar diante de Deus: meu Deus, dá-me filhos, senão eu morrerei. Eu não quero ser um crente estéril. Eu não quero comparecer diante de Deus de mãos vazias. Eu não posso, ao ser alcançado por esta graça, reter essa mensagem no meu coração e sonegar esta boa nova do Evangelho para outras pessoas, para a minha família, para os meus vizinhos, para os meus colegas de trabalho, para os meus colegas de estudo, por onde eu ando, por onde eu passo. Eu preciso levar esta mensagem. Pensa comigo na vida de John Knox, pai do presbiterianismo lá da Escócia. A sua esposa muitas vezes entrou no seu quarto e o viu chorando, soluçando, dobrado sobre os seus joelhos. E ele chorava e dizia: oh meu Deus, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Nós precisamos de rogar a Deus que ponha no nosso coração esta paixão pela salvação daqueles que estão perdidos, daqueles que estão acorrentados no império das trevas, daqueles que estão cegos, daqueles que estão mortos em delitos e pecados. Doutora Roosevelt foi missionária 20 anos no Congo, disse o seguinte: o que mais quebra o meu coração não é a situação de milhões e milhões de perdidos. O que mais machuca o meu coração é a apatia de tantas igrejas em relação a esses perdidos. Que Deus nos conceda paixão. Para que isso aconteça, amado, você precisa abrir sua boca e falar. Não é o seu conhecimento, não é a sua metodologia, é o poder do Evangelho. Talvez você diga assim: mas eu sou tímido. Talvez você diga assim: bom, mas eu sou neófito, estou começando agora. Talvez você diga assim: mas eu conheço tão pouco da Bíblia. Deixa eu lhe contar uma experiência para você entender que você pode testemunhar. Bob Pearson foi visitar um leprosário na Ásia. E quando ele estava visitando esse leprosário, ele soube que ali tinha um senhor que era o doente mais devastado pela lepra. A lepra já tinha deixado esse homem cego, praticamente surdo. Seus dedos já estavam todos carcomidos pela lepra, também seus pés. Esse homem não tinha mais as cartilagens, seu nariz, suas orelhas deformadas. Esse homem não tinha mais dentes na sua boca. Ele estava no estado mais deplorável. Mas este homem, enquanto estava ali no leprosário, conheceu a Cristo. Entregou sua vida para Jesus. E mesmo sentenciado à morte por essa doença tão cruel, ele não podia deixar de partilhar com as pessoas o tesouro que ele havia encontrado em Jesus. E quando Bob Pearson entrou no seu quarto e viu aquele estado tão deplorável, esse homem gigantescamente se esforça para se levantar nos seus cotovelos e para dar testemunho da sua fé. Ele abre um largo sorriso sem dentes e ergue um braço com um dedo que é apenas um cotoco de dedo, e apontando para Deus, silenciosamente, ele apontava para aquele que lhe dera salvação e vida, apenas com esse gesto. O que você pode argumentar para não testemunhar de Jesus? Você que encontrou o pão, não sonegue este pão aos demais. Você que encontrou a fonte da vida, não cale a sua voz. Você que encontrou Jesus, não se silencie. As pessoas precisam da graça de Deus. Não se acovarde.
Vocês todos já ouviram certamente, se não ouviram, dir-lhes-ei agora. Dizem os biógrafos que Alexandre o Magno foi um dos homens mais corajosos da história. Ele não tinha medo de nada, montado em seu cavalo, empunhando a sua espada, ele enfrentava qualquer perigo. Mas uma coisa ele não admitia nos seus soldados, era covardia. Um dia ele estava passando em revista a tropa, quando ele foi informado que um soldado covardemente se escondeu numa caverna diante do ataque do inimigo. E ele ficou muito furioso, mandou chamar aquele soldado. Quando aquele soldado chegou na sua frente, ainda tão jovem, tão tenro, ele sentiu compaixão por ele. E em tom quase que paternal, perguntou assim: soldado, qual é o seu nome? E o soldado, ainda trêmulo, respondeu: o meu nome é Alexandre, meu senhor. E novamente Alexandre fica rubro de raiva. E ele desce do seu cavalo, e ele pega esse soldado pelo colarinho, joga esse soldado no chão e diz: soldado, muda de nome ou muda de conduta. Qual é o seu nome? Eu sou crente, meu senhor. Eu sou cristão, meu senhor. Por que você tem covardemente calado a sua voz, sonegado o Evangelho, aqueles que precisam deste Evangelho? Muda de nome ou muda de conduta. Precisamos de paixão. Terceiro lugar, irmãos, esse texto nos fala de compromisso. Visão, paixão, compromisso. Veja comigo, por favor, versículo 35 e 38. Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Agora, pense que Jesus está usando uma linguagem da agricultura. Ele está falando de um campo maduro, de um campo que precisa ser ceifado. E então, isso implica que você não pode deixar esse campo sem ser ceifado, porque vai perecer. Isso me leva a mostrar que a evangelização, que é essa ceifa, precisa ter 3 características. Primeiro, irmãos, a evangelização é uma tarefa imperativa. Eu vos enviei a ceifar. Você pode evangelizar, falar de Jesus por pelo menos 5 motivos. Primeiro, para salvar sua pele. Se você não falar, e a pessoa morrer na impiedade, a Bíblia diz que Deus vai cobrar de você o sangue dessa pessoa. Então você deveria evangelizar pelo menos para salvar sua pele. Segundo, você deve evangelizar porque as pessoas que estão perdidas estão no fogo. E diz a Bíblia que você evangelizar alguém é como arrebatar essa pessoa do fogo. Você não poderia passar passivamente por um incêndio, podendo tirar alguém de lá de dentro do fogo. Pois se o incêndio é tão grave, a penalidade eterna é mais grave ainda. Terceiro, você poderia evangelizar para você apressar a volta do Senhor Jesus. É isso que Pedro ensina. Nós devemos aguardar e apressar o dia da vinda de Deus. Quarto lugar, você poderia evangelizar para que Deus seja glorificado, porque cada pessoa que se encontra com Cristo e é salva, a festa diante de Deus, diante dos anjos de Deus lá no céu. Mas finalmente você deveria evangelizar, porque Jesus Cristo mandou. Ele mandou. Será que você ousaria desobedecer a sua ordem? É uma obra imperativa. Segundo lugar, irmãos, é uma obra intransferível. A ONU não pode evangelizar. O governo não pode evangelizar. As ONGs não podem evangelizar. Só aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, só aqueles que foram alcançados pela graça, só aqueles que foram restaurados e salvos pelo Evangelho, podem anunciar este Evangelho. Isso é uma tarefa intransferível. Se você não fizer, Deus não tem outro método. Isso me leva a uma história que eu vi
é obviamente história com E, que registra que quando Jesus ressuscitou e voltou para o céu, um anjo chegou para Jesus e perguntou assim: Senhor, o Senhor morreu lá na cruz, em favor dos pecadores, mas e agora? Quem vai contar essa história para o mundo inteiro? E então Jesus teria dito para o anjo assim: eu deixei lá na terra 12 homens preparados para essa missão. E o anjo perguntou: mas Senhor, e se eles falharem? E Jesus respondeu para ele: eu não tenho outro método. O método de Deus é a igreja. Se nós nos calarmos, o ímpio morrerá na sua impiedade, e Deus cobrará das nossas mãos o sangue dessas pessoas. Mas em terceiro lugar, irmãos, essa tarefa não é apenas imperativa e intransferível, essa tarefa também, ela é impostergável, ela é inadiável. Um dia eu recebi um telefonema de uma pessoa, de uma congregação nossa que ficava a 50 quilômetros de Vitória, da igreja onde eu estava. E a pessoa disse assim: pastor Hernandes, meu marido está morrendo, e ele está muito aflito, e ele quer muito conversar com o senhor, venha depressa. E na mesma hora eu estava no meu gabinete atendendo uma pessoa, pedi licença e saí, o máximo que eu podia. Quando eu estacionei o carro na frente da casa, a mulher saiu chorando e disse: pastor, o senhor chegou tarde demais, ele acabou de morrer e não falou com o senhor. Vocês não imaginam a angústia da minha alma naquele dia. Há muitas pessoas que estão morrendo sem nunca ter ouvido esta boa nova que alcançou a sua vida. Você não pode demorar. Você não pode deixar para depois. Eu li uma história que também marcou minha vida, de numa aldeia indígena, um jovem nasceu, robusto, bonito, inteligente, e naquela aldeia, aquele índio estava sendo preparado para ser o cacique da sua aldeia. Ele era forte, ele era inteligente, ele era líder, mas de repente esse moço caiu doente. E parecia que os sonhos da sua liderança estavam se derretendo, se desidratando. E esse moço então, já muito abalado pela doença, deitado no colo da sua mãe, com angústia da alma, perguntou: mamãe, eu estou morrendo, para onde vai a minha alma? E a sua mãe disse: meu filho, eu não sei. A doença se agrava, o moço fica mais grave, a doença fica mais intensa, e esse homem mais debilitado ainda, e ele já estava nos seus momentos finais, já apenas balbuciando, disse: mamãe, por favor, me diga para onde vai a minha alma, eu estou tão angustiado. E a mãe chora e diz: meu filho, eu não sei. E ele morreu sem saber. Um mês depois chega naquela aldeia um missionário, pregando o evangelho, falando das boas novas da salvação, e de repente, enquanto ele está pregando, anunciando esta boa nova da salvação, acerca do céu, da bem-aventurança eterna, uma mulher com seu rosto sulcado de dor, sai da sua tenda, com os olhos marejados de lágrimas, corre na direção do missionário, segura-o, balança-o, e diz: por que você não veio antes? Por que você não veio antes? Era a mãe daquele missionário, daquele índio que morreu sem saber para onde ia. Esta tarefa é inadiável. Se nós falharmos em ganhar esta geração, nesta geração, nós teremos fracassado rotundamente. Mas finalmente, irmãos, esse texto está nos falando não só de visão, não só de paixão, não só de compromisso, mas também de investimentos. Verso 35, Jesus Cristo disse: eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Qualquer agricultor, e Jesus está usando uma linguagem da agricultura,
sabe disso. Se a lavoura está madura, ou você colhe, ou você perde. Quando a lavoura está madura, você contrata mais obreiros, mais trabalhadores, porque a safra não pode se perder. Isso significa investimento. E aqui eu quero tratar de 2 investimentos. Primeiro, irmãos, investimento financeiro. Financeiro. Não se evangeliza sem recursos financeiros. Você tem Bíblia para distribuir, você tem Evangelho de João para distribuir, você tem templo para construir, você tem programa de internet para pagar, você tem estrutura para enviar missionários. A igreja precisa entender que precisa de investimento para ver a obra avançar. Todos vocês têm notado, domingo após domingo, o pastor Arival tratando conosco da necessidade de alargar as nossas fronteiras, de adquirir um espaço maior, porque tem muita gente nessa cidade. E se cada membro desta igreja, que já passa de pouco mais de 1000, levantar a sua voz e falar lá dentro da sua casa, lá dentro da sua empresa, lá dentro da sua escola, lá no seu trabalho, olha, eu encontrei pão, e tem pão com fartura, vamos comigo lá, você é meu convidado, Deus há de nos dar muito mais, muito mais, muito mais, mas nós precisamos de investimento. Quando Oswald Smith foi pregar na Igreja do Povo, lá em Toronto, no Canadá, com vistas ao pastorado da igreja, a igreja estava passando uma fase difícil financeiramente, e ele chega e prega o primeiro sermão sobre missões. Os líderes da igreja não gostaram muito, porque queriam que falasse mais para a igreja. Aí no segundo dia, era uma semana de conferência, falou sobre missões de novo. Aí eles não suportaram, eu falei, pastor, nós estamos precisando aqui de cuidar da gente, o senhor não pode falar de missões, porque agora nós estamos com necessidade aqui, local, para com esse negócio de falar para fora, nós estamos precisando de ir para dentro. Aí o pastor, rebeldemente, pregou no terceiro dia sobre missões. Aí no quarto dia, meus irmãos, nós vamos levantar uma oferta missionária. E ele foi convidado para ser o pastor da igreja. E aquela igreja nunca mais soube o que era um aperto financeiro. E aquela igreja investiu a partir daí 80% do seu orçamento em obra missionária no mundo inteiro. Amados irmãos, nós precisamos entender isso. O maior investimento que você pode fazer dos recursos que Deus põe na sua mão é na obra missionária. Qualquer investimento que você fizer vai ficar aqui, vai ser combustível para o fogo. Mas se você investir recursos no reino de Deus, você faz um investimento de consequências eternas. Consequências eternas. É isso que a Bíblia diz de você fazer amigos com os recursos de origem iníqua, que é o dinheiro, para que quando você chegar lá, as pessoas te recebam nos tabernáculos eternos. Eu fico imaginando como é que foi a chegada de Dwight Lyman Moody no céu, 500.000 pessoas. Eu fico imaginando quando você entrega uma oferta missionária, e o missionário está lá no outro continente, em outra realidade, por causa daquele recurso que você mandou, ele pôde levar o evangelho, uma pessoa creu no Senhor Jesus, e de repente, quando você chegar no céu, aquela pessoa vai dizer, eu quero te dar um abraço, porque eu sei que é a oferta que você enviou, que conseguiu fazer com que o missionário me levasse a boa nova da salvação, e eu creio no meu Deus, estou salvo pela graça. Você faz a obra missionária, irmão, com joelhos que se dobram, com os pés que vão, e com o bolso que oferta. Investimento financeiro. Mas ainda, finalmente, é preciso de investimento de vida. Há poucos dias, pastor Arival, eu soube que numa das convenções
dos Gideões Internacionais nos Estados Unidos. Um irmão preencheu um cheque de $1 milhão e botou na salva de oferta para imprimir Novos Testamentos. Que bênção! Mas talvez é fácil você enfiar a mão no bolso e dar uma robusta oferta, pensando que com isso você está isento. Mas o investimento no reino de Deus não é apenas financeiro, é também um investimento de vida. De vida. E eu gostaria de trazer para você 2 exemplos para encerrar. O primeiro deles, de um grande esportista inglês, Carlos Studd. Era um dos grandes líderes de um dos mais populares esportes da Inglaterra. Um homem famoso, um homem rico, que é alcançado pelo Evangelho, é salvo, e ao ser salvo também é chamado para a obra missionária na Índia. E ele deixa toda a sua fortuna, toda a sua riqueza, e vai ser missionário na Índia. As pessoas não entenderam, e a sua fama, e a sua glória, e a sua riqueza. Que sacrifício é esse? E ele respondeu assim: se Jesus Cristo é Deus, e Ele deu a sua vida por mim, nenhum sacrifício é grande demais que eu possa fazer por amor a Ele. O segundo exemplo que eu quero lhe dar é de um missionário presbiteriano da Escócia, Alexander Duff. Ele foi para a Índia, e ele dedicou os anos da sua vida na Índia, pregando, evangelizando, levando a boa nova do Evangelho. Quando ele já estava no final da vida, já velho, já doente, ele retorna para a Escócia para fazer conferências na igreja da Escócia, levantando jovens para a obra missionária, e ele está numa grande assembleia de jovens e fazendo um grande desafio para os jovens se levantarem e irem para a Índia continuarem o trabalho missionário. Quando ele terminou o seu sermão e fez o seu apelo regado de emoções, nenhum jovem se levantou. Ele ficou tão impactado que ele teve uma espécie de desmaio no púlpito, talvez de angústia, de dor. E os médicos ali presentes correram com ele, levaram-no para uma sala contígua, massagearam-lhe o peito. Ele voltou a si e disse: me levem para o púlpito, eu não terminei meu apelo. Ele disse: não, o senhor não pode mais, o senhor está muito emocionado, é muito perigoso, o senhor está muito frágil. Não, eu não terminei meu apelo. Levaram-no para o púlpito. E disse: jovens, se vocês recebessem uma missão do governo como embaixadores para irem para qualquer lugar do mundo, talvez vocês iriam com muito orgulho. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que morreu por vocês, ressuscitou, está vivo e vai voltar, comissiona vocês, vocês não querem ir. Pois irei eu, velho, cansado, doente. Não poderei fazer muita coisa, mas pelo menos morrerei às margens do Ganges, e o povo indiano vai saber que alguém os amou e se dispôs a levar a eles o Evangelho da graça. Naquele momento, um, outro, dezenas de jovens começaram a se levantar e disseram: estou aqui, eu estou pronto, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. E Deus levantou ali dezenas de jovens para continuarem a obra. Quem sabe Deus hoje, aqui nesta noite, levante pessoas para uma grande obra, aqui, ali e além fronteira. Eu quero concluir com uma frase de John Haggai, quando ele estava pregando num dos congressos. John Haggai, em Singapura, no dia 15 de novembro de 1981, ele encerrou o seu sermão com essas palavras, e com essas palavras eu encerro o meu. Ele disse assim: com a ajuda de Deus, nós evangelizaremos em todas as cidades, em todas as vilas, em todos os ermos. Nossa angústia, a sua plenitude para o nosso vazio, a sua salvação para o nosso pecado, nós evangelizaremos. Que Deus nos ajude. Amém.